O milionário surpreende ao encontrar mendigo negro com um braço em lixeira e revelação chocante. Era uma tarde abafada de domingo. O céu cinza ameaçava uma tempestade, e ele dirigia aquele carro tão caro por um trecho isolado perto do lixão na periferia. A rua cheia de pó, lixo espalhado, um cheiro forte e penetrante. De repente, um estalo alto. O pneu furou. Ele parou na hora, cabisbaixo, sem esperança, ajustando o óculos caro enquanto tentava controlar a dor no peito. Aquela sensação de vazio que nem o dinheiro conseguia curar. Ao baixar a janela, um som estranho ficou ecoando no silêncio pesado. Uma voz rouca pedindo ajuda. Ele olhou ao redor, inclinando-se para fora. Lá, no meio do lixo e do cheiro ruim, uma figura se sobressaía. Um menino negro, magro, com um braço só, sentado numa pilha de sacos plásticos e restos de comida. Os olhos eram grandes, assustados, fixos nele. Um misto de surpresa e tristeza surgiu no rosto. Como podia aquele garoto estar ali? Ainda mais com aquele olhar de quem já enfrentou tempestades demais? E em um instante, o menino se levantou, firme, com uma coragem que parecia desafiar o próprio medo, e se aproximou, sem medo de nada. "Você precisa de ajuda?" perguntou o milionário, também surpreso com a força daquele garoto. Miguel, com um sorriso tímido, respondeu com uma voz baixa, mas firme. "Tenho um ferro. Posso trocar o seu pneu, senhor. Não se preocupe, eu consigo." O silêncio foi cortado por um som de risada seca dele. Mesmo nervoso, sentindo uma mistura de esperança com vergonha. Antes que pudesse reclamar ou se desesperar, Miguel, com a única mão que tinha, começou a ajeitar a roda, com movimentos rápidos e decididos. O universo parecia desacelerar. O ruído do lixão desapareceu. A coragem do menino era como uma faísca numa noite escura, inesperada e poderosa. Quando o pneu ficou firme, Miguel olhou para ele com um brilho nos olhos. "Tá tudo certo, senhor. Pode seguir seu caminho", disse o garoto com uma força em si que dizia mais do que palavras. Os estudos para cuidar da família, e algo dentro dele começou a mudar. Ele quis saber mais, quis entender aquele menino que tinha força demais para alguém tão pequeno. Assim que foi embora, aquela cena ficou gravada na sua cabeça. O garoto no lixo, a determinação, a esperança à beira de um desastre. Até que meses depois, uma revelação devastadora apareceu na sua frente. Miguel era, na verdade, seu sobrinho desaparecido há anos. Uma criança que tinha sido tirada da família, dada para uma adoção desconhecida, vivendo uma vida dura demais para caber em sua memória. Ele sentiu o chão escorregando, uma dor aguda no peito, uma mistura de culpa e choque. Como não tinha percebido antes? Como se deixou afastar tanto? Agora, tudo tinha um peso diferente. Uma sombra que ameaçava destruir tudo que construíra, ou salvar aquilo que achava que não tinha mais salvação. Enquanto lutava para proteger aquele menino, ajudar a avó doente a conseguir o tratamento e reintegrar a irmã Ana à escola, interesses escusos começaram a aparecer. Grupos poderosos, negócios sombrios, ameaças disfarçadas. Cada passo adiante parecia um risco de perder tudo ou de perder a si mesmo. E ele, com o passado enterrado e as feridas ainda abertas, tinha que decidir: confiar, acreditar ou fechar tudo de novo e fugir. A cena final deixou tudo suspenso no ar. Miguel e ele, frente a uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. E no silêncio da noite,
uma nova mensagem apareceu, clandestina, no celular dele. Uma pista, uma dúvida. Uma sombra do passado que ainda não terminou de se revelar. Porque, no fundo, nem tudo estava resolvido, e as feridas que pensavam estar cicatrizadas poderiam, a qualquer momento, abrir de novo. Enquanto ele olhava aquela mensagem estranha no celular, um calafrio percorreu sua espinha, como um vento gelado de inverno. A tela tinha mudado. Uma foto dele, tirada na rua, aquela mesma que ele tinha feito na hora do acidente, aparecia ali, bem na tela inicial. E junto, uma mensagem rápida, piscando na luz fria. Eu te vi lá, no lixão, muito mais perto do que você imagina. Seus olhos arregalaram. O coração disparou. Como assim? Alguém tinha conseguido invadir seu telefone. Quem poderia estar rastreando cada passo dele? Um suor frio escorreu pela testa. Aquele momento virou uma loucura rápida. A câmera do seu cérebro girou tudo. Os rostos, as vozes, as contas. Quem estaria ali? A parede parecia como uma porção de vidro quebrado, refletindo seu medo. Então, de repente, uma batida forte na porta o fez pular no lugar. Não tinha altas horas. Não havia ninguém ali. Ou tinha? JL, seu antigo melhor amigo, irmão de verdade, apareceu na porta, gritando seu nome, com expressão de pavor. Você não vai acreditar. JL parecia parado, tremendo, apontando para o celular. A pessoa que está enviando essas mensagens, ela sabe que é você. Como? A voz saiu seca, com um nó na garganta. Antes que pudessem pensar, a luz do celular piscou novamente. Um novo vídeo apareceu. Agora, uma imagem horrenda, uma ausência de som. Só a câmera tremendo, mostrando uma sombra se aproximando. Era alguém de capuz, numa rua escura, o rosto decepado de alguém por trás. Uma cena que impregnava a alma com medo. De repente, a porta bateu forte na janela. Um soco, seguido de gritos. O mundo virou poeira, o chão tremeu. E aquele homem, que até pouco tempo parecia inofensivo, começou a rir. Uma risada que parecia sangue, cheia de loucura e risco. Annie se virou, sorrindo, com os olhos brilhando, mas não era mais a mesma pessoa. Era alguém diferente, assustador, uma coisa, uma sombra de alguém que ele conhecia. Você achou que tudo tinha acabado? A voz veio, mas não era dele. Era uma voz grossa, de alguém completamente descontrolado. Quer saber a verdade? Miguel não é seu sobrinho. Miguel nunca existiu. Um silêncio pesado cortou o ar. Seus dedos travaram. O coração quase saiu pela boca. O quê? Tentou falar, mas a confusão tomou conta dele. A figura avançou, e uma verdade devastadora se revelou na sua memória, rasgando tudo. Miguel, na verdade, é meu filho, seu irmão perdido. Você achou que nunca ia descobrir? Tudo o que viveu até hoje, as crises, a dor, a culpa, foi para esconder uma mentira maior. Ele recuou, os olhos cheios de lágrima, o cheiro de caos e sangue invadindo o espaço. E então tudo fez sentido. As ameaças, o medo, aquela foto, o rosto de Miguel sendo usado como um disfarce. Era tudo uma armadilha dele. Uma jogada de alguém que tinha voltado do passado para destruir tudo. O chão desapareceu. A figura desapareceu na escuridão. E no silêncio total, a tela do celular piscou uma última vez. Uma mensagem sinistra. Você achou que era só um menino no lixo, né? Ainda tem muito mais para ver. E ele ficou ali, parado na porta aberta, respirando pesado, olhos fixos na tela,
sabendo que o pior ainda estava por vir. Ele recuou, os olhos cheios de lágrima, o cheiro de caos e sangue preenchendo o ar. Mas de repente tudo virou silêncio absoluto. A tensão que parecia que ia explodir virou uma pausa tão pesada que parecia o mundo parou. E ali, bem na sua frente, aconteceu algo que deixou o ar gelado só de pensar. Uma respiração pesada, uma sombra que passou rápido por trás dele. Foi tão rápido que ele quase não conseguiu ver ao certo. Só uma silhueta escura, quase como se tivesse sido puxada de dentro de uma névoa negra. Ele virou o rosto devagar, com o coração acelerado, como se tivesse levado um soco no peito. E ali na sua frente, chutei que ia tremer de medo. Virou uma pessoa que ele conhecia, mas não tinha como. Não era possível. Era sua própria imagem refletida na sombra que estava ali, parada, encarando ele. Uma cópia exata, só que com olhos que brilhavam com uma luz fria, sem emoção, como se fosse uma máscara. Você achou que tudo tinha acabado. Uma voz forte e gélida saiu daquele corpo, mas era ela mesmo, ou pelo menos parecia. Só que não era mais. Era como se o rosto dele tivesse sido subitamente substituído por algo mais escuro, mais louco. Ele tentou falar, engoliu o seco, a garganta travada, os punhos fechados, tremendo de medo. A sombra avançou lentamente, como uma fera que caça, e quando ele tentou reagir, aquela coisa, a cópia, deu um passo para frente, e do bolso saiu uma fita, um pendrive antigo, uma dessas digitais, bem comum, mas que carregava algo que ele nunca imaginou passar nem perto. Os arquivos secretos que nunca devia ter visto. Você não entende. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas cheia. De uma dor quebrada. Isso tudo é culpa minha. Você achou que era só um jogo, né? Que a história do Miguel era só uma mentira? Então se prepara, porque tem muita coisa mais escondida. A sombra se transformou diante dele, e aquilo que parecia uma pessoa virou uma figura de uma nuvem escura, com olhos vermelhos pulsando na escuridão. E aí começou a acontecer algo que fez tudo ruir dentro dele de uma forma brutal. A figura esticou as mãos, e uma luz vermelha, quase como um fogo, saiu dela, iluminando o seu rosto, e de repente ele viu o que não queria aceitar. Era sua própria face, mas com uma diferença. Era como se aquilo fosse uma máscara que escondia algo muito mais verdade. Uma ferida que nunca poderia sarar. Ele sentiu o chão tremer, o sangue correr forte na cabeça. Quando ele tentou fugir, aquela coisa, aquela figura, gritou com uma voz que parecia um grito de dor e raiva ao mesmo tempo. Você nunca foi quem achou que fosse. Você sempre quis acreditar na sua história, na sua desculpa de que era refém do passado. Mas a verdade é que você sempre soube, desde o começo. Ele abriu os olhos, tentando entender o que via. Por um instante, viu na sombra uma coisa que não queria admitir. Uma coisa que o despedaçava por dentro. A sua própria história, a mentira que acreditava, a verdade que tinha sido escondida por anos. E no meio disso tudo, uma coisa ficou cristalina. Aquilo que ele achava que era só um erro ou uma história de terror, era na verdade um pacto que tinha sido feito lá atrás. Um segredo tão grande que nunca podia ser desvendado sem pagar um preço alto. A sombra, então, deu um passo à frente, como um convite macabro. E antes que ele pudesse correr ou gritar, a imagem sumiu numa explosão de luz vermelha, como uma fumaça de sangue espirrando para todos os lados. Uma última mensagem apareceu, piscando na tela.
Você achou que conheceria tudo. Você não imagina o que ainda espera por você. Ele ficou ali, sem chão, boquiaberto, o corpo travado. Sabia que tinha acabado de abrir uma porta que não poderia fechar. Uma porta que ia mudar tudo, para sempre, só. Que ainda faltava entender por que, no fundo, essa sombra parecia mais com ele do que com alguém que ele conhecia. E por que, naquele silêncio mortal, ele sentia que a sua vida nunca mais ia ser igual. Ele recuou, os olhos cheios de lágrima, o cheiro de caos e sangue invadindo o ar. Mas, de repente, tudo virou silêncio absoluto. A tensão que parecia que ia explodir virou uma pausa tão pesada que parecia o mundo parou. E ali, bem na sua frente, aconteceu algo que deixou o ar gelado só de pensar. Uma respiração pesada, uma sombra que passou rápido por trás dele. Foi tão rápido que ele quase não conseguiu ver ao certo, só uma silhueta escura, quase como se tivesse sido puxada de dentro de uma névoa negra. Ele virou o rosto devagar, com o coração acelerado como se tivesse levado um soco no peito. E ali, na sua frente, chutei que ia tremer de medo. Virou uma pessoa que ele conhecia, mas não tinha como. Não era possível. Era sua própria imagem refletida na sombra que estava ali, parada, encarando ele. Uma cópia exata, só que com olhos que brilhavam com uma luz fria, sem emoção, como se fosse uma máscara. Você achou que tudo tinha acabado? Uma voz forte e gélida saiu daquele corpo. Mas era ela mesmo, ou pelo menos parecia. Só que não era mais. Era como se o rosto dele tivesse sido subitamente substituído por algo mais escuro, mais louco. Ele tentou falar, engoliu o seco, a garganta travada, os punhos fechados, tremendo de medo. A sombra avançou lentamente, como uma fera que caça. E quando ele tentou reagir, aquela coisa, a cópia, deu um passo para frente. E do bolso saiu uma fita, um pendrive antigo, uma digital, que carregava algo que ele nunca imaginou passar nem perto. Os arquivos secretos que nunca devia ter visto. Você não entende. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas cheia de uma dor quebrada. Isso tudo é culpa minha. Você achou que era só um jogo, né? Que a história do Miguel era só uma mentira? Então se prepara, porque tem muita coisa mais escondida. A sombra se transformou diante dele, e aquilo que parecia uma pessoa virou uma figura de uma nuvem escura, com olhos vermelhos pulsando na escuridão. E aí começou a acontecer algo que fez tudo ruir dentro dele de uma forma brutal. A figura esticou as mãos, e uma luz vermelha, quase como um fogo, saiu dela, iluminando o seu rosto. E de repente, ele viu o que não queria aceitar. Era sua própria face, mas com uma diferença. Era como se aquilo fosse uma máscara que escondia algo muito mais verdade. Uma ferida que nunca poderia sarar. Ele sentiu o chão tremer, o sangue correr forte na cabeça. Quando ele tentou fugir, aquela coisa, aquela figura, gritou com uma voz que parecia um grito de dor e raiva ao mesmo tempo. Você nunca foi quem achou que fosse. Você sempre quis acreditar na sua história, na sua desculpa de que era refém do passado. Mas a verdade é que você sempre soube. Desde o começo. Ele abriu os olhos, tentando entender o que via. Por um instante, viu na sombra uma coisa que não queria admitir. Uma coisa que o despedaçava por dentro. A sua própria história. A mentira que acreditava. A verdade que tinha sido escondida por anos. E no meio disso tudo, uma coisa ficou cristalina.
Aquilo que ele achava que era só um erro ou uma história de terror era, na verdade, um pacto que tinha sido feito lá atrás, um segredo tão grande que nunca podia ser desvendado sem pagar um preço alto. A sombra, então, deu um passo à frente, como um convite macabro. E antes que ele pudesse correr ou gritar, a imagem sumiu numa explosão de luz vermelha, como uma fumaça de sangue espirrando para todos os lados. Uma última mensagem apareceu, piscando na tela. Você achou que conheceria tudo. Você não imagina o que ainda espera por você. Ele ficou ali sem chão, boquiaberto, o corpo travado. Sabia que tinha acabado de abrir uma porta que não poderia fechar. Uma porta que ia mudar tudo, para sempre. Só que ainda faltava entender por que, no fundo, essa sombra parecia mais com ele do que com alguém que ele conhecia. E por que, naquele silêncio mortal, ele sentia que a sua vida nunca mais ia ser igual. Quando tudo parecia silenciar, uma explosão de luz vermelha cortou. O ar intensificou o ambiente e, num piscar de olhos, a sombra desapareceu. Mas antes que pudesse entender o que tinha acabado de acontecer, uma nova cena surgiu do nada. Uma figura que apareceu na porta, completamente estranha, com olhos vermelhos brilhando na penumbra. Ela caminhou lentamente, quase como se flutuasse, e dentro dela uma mistura de dor, ódio e algo mais. Algo que ninguém poderia esperar. Ele mal conseguiu respirar. Ainda tendo sintomas do susto, tentou mover-se, mas ficou paralisado, sentindo uma pressão na cabeça, uma dor latejante. A figura se aproximou, e ao chegar mais perto, ele viu que aquilo não era uma pessoa comum. Era alguém com um rosto que ele conhecia, mas totalmente distorcido. Uma máscara de medo, raiva, loucura. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criatura estendeu a mão num gesto cruel, e num movimento rápido, uma lâmina reluziu na penumbra. Ele deu um passo para trás, o coração acelerou, o suor escorria pelas costas. A lâmina, então, cortou o ar, e ele sentiu uma dor lancinante em uma das mãos. Olhou para o próprio reflexo. Uma dor profunda invadiu seu peito ao perceber que aquela figura era ele. Mas não era ele. Era uma cópia distorcida. Uma versão dele que carregava toda a raiva e o medo que ele nunca quis aceitar. A voz saiu de dentro de si mesmo, um sussurro trêmulo, quase um grito abafado. Você não entende. Você não sabe quem realmente é. Ao mesmo tempo, a figura começou a rir. Não o riso normal, mas um som sempre de tortura, um gargalhar que parecia ecoar de um abismo fundo. Seus olhos vermelhos brilhavam ainda mais forte, enquanto uma sombra escura se espalhava ao seu redor, como uma nuvem de sangue seca. Ele tentou correr, mas seu corpo não obedecia. A cada passo a cena ficava mais turva, mais doída. Naquele instante, tudo se virou uma loucura de imagens. Seus amigos, sua família, os momentos de esperança e dor, tudo era uma mentira. Aquela máscara, aquela face estranha na sua frente, revelava algo que ele nunca quis ver. A verdade cruel que ele tinha negado a vida inteira. De repente, a imagem se distorceu ainda mais. A sombra se fundiu com ele. Virou uma única coisa, um completo espelho de si mesmo, com os olhos vermelhos pulsando de ódio. Sua própria face, mas transformada naquilo que ele sempre tentou esconder. Uma fera sedenta por vingança. Uma coisa que não tinha mais humanidade. Ele tentou gritar, mas só saiu um silêncio devastador. Seus olhos se encheram de lágrimas.
O coração dispara feito um trovão louco. E então, numa última força, a criatura com olhos vermelhos falou, numa voz que vinha de dentro das trevas. Você sempre soube. Desde o começo. Você mentiu para si. Miguel nunca foi seu sobrinho. O peso da frase caiu como uma bomba no silêncio total. Seu mundo virou um turbilhão. Ele sentiu o chão escorregando sob os pés, uma tontura brutal tomando conta. Tudo o que ele acreditava se desfez em segundos, e a certeza do que tinha acabado de ouvir queimava por dentro como uma ferrugem. Mas aí, a coisa mais surreal aconteceu. Do nada, aquela sombra, que parecia uma extensão dele mesmo, começou a se transformar numa figura que tinha suas mesmas feições, mas cheia de uma energia negra corrupta. Na mão dela, surgiu novamente o pendrive antigo, e com um sorriso de dentes distorcidos, ela ativou um arquivo na tela. Era uma gravação, e nela, uma voz conhecida. A sua voz, falando exatamente aquelas palavras que ele nunca esperou ouvir. Uma confissão, um segredo antigo, uma verdade que destruía tudo. Você sempre pensou que tinha perdido tudo, mas na verdade, você nunca teve controle. Enquanto a cena se desenrolava, ele percebeu que nada ali era acaso. Cada detalhe revelava uma traição. Uma mentira maior ainda. Começou a entender que toda sua história tinha sido manipulada, que ele era uma peça de um jogo muito mais sinistro do que nunca imaginou. De repente, uma última imagem apareceu na tela. Uma fotografia dele, a mesma que tinha tirado no acidente, mas com outra pessoa ao lado. Uma pessoa de rosto desconhecido, de quem ele nunca desconfiou. Um amigo, um familiar, alguém que parecia espelhar sua própria imagem, sorrindo de forma maliciosa. Ele então entendeu que tudo o que acreditava, tudo o que pensava ser verdadeiro, sempre foi uma mentira, plantada por alguém que nunca deixou de brincar com suas emoções. A sala ficou completamente escura. A tela do celular pisca uma última mensagem. Você achou que tudo acabou? Ainda não. Ainda há muito mais escondido, esperando por você. E no silêncio mais absoluto, uma sombra rápida passou por trás dele novamente, deixando um frio na espinha e uma pergunta teme-loucura que ecoa na cabeça dele. Quem realmente falou aquela mensagem final? E quem é, de verdade, aquele que está ali, tão perto, tão visível, mas mais presente do que nunca? Tudo aconteceu num piscar de olhos. Ele ainda estava parado, olhando aquela sombra que parecia mais do que apenas uma pessoa. Parecia uma lembrança, uma face distorcida que tinha o seu próprio rosto. Mas, de repente, tudo virou uma cena de filme de terror. Antes que pudesse reagir, uma dor lancinante cruzou seu corpo, como se uma faca invisível tivesse atravessado seu peito. E onde foi? No instante seguinte, a figura que tinha diante dele se moveu num movimento rápido, quase como uma sombra que virou criatura, e uma risada dura ecoou por dentro da cabeça dele, quase como uma gargalhada de loucura. Ele tentou recuar, mas os músculos travaram. A sensação de estar preso no meio do nada, numa prisão invisível, correu pelas veias. A sombra, que agora tinha uma forma mais definida, mais ameaçadora, se aproximou com passos pesados, quase como uma fera caçando sua presa. Seus olhos vermelhos brilhavam, refletindo uma luz de ódio e desespero. Aquela presença era como uma película de pesadelo ampliada, grudada na pele dele. De repente, tudo ficou mais escuro. Uma névoa negra começou a se espalhar ao redor, envolvendo tudo, sugando as cores, os sons, a vida. A figura se transformou num monstro,
Ou talvez fosse ele mesmo, só que uma parte horrenda. Uma face que ele nunca quis aceitar. Seus punhos cerrados, o suor frio na testa, o coração martelando como se fosse querer sair do peito. A cena parecia uma montagem de seus piores pesadelos, tudo ao mesmo tempo acelerado e paralisado. E então, do nada, uma luz vermelha cortou o ambiente, como um raio de sangue explodindo no escuro. A sombra se multiplicou, virou um borrão de escuridão que tomou conta de tudo. Uma explosão de chiados e ruídos martelou os ouvidos, num caos de som e silêncio ao mesmo tempo. A luz forte apareceu na frente dele, e na velocidade de um relâmpago, tudo se desfez. A sombra, a ameaça, aquela presença insuportável. Da escuridão, uma voz veio, dura, arrastada, como se saísse do fundo do inferno. Você achou que tinha escapado, né? Que era só uma brincadeira. Ele tentou falar, mas a garganta travou. Seus olhos arregalaram. A respiração virou um suspiro desesperado. Era como se sua alma tivesse sido arrancada, como se a verdade de tudo estivesse lá, à sua frente, bem na cara. E ainda assim, ele não conseguia entender. Até que, do nada, uma figura emergiu no meio da fumaça vermelha, devagar, quase como se fosse uma peça de um quebra-cabeça macabro. Era uma mulher, ou pelo menos parecia, mas seus olhos eram duas pedras vermelhas brilhando na escuridão. Seus dentes, quadros brancos numa boca que parecia um sorriso cheio de ódio. Ela se aproximou sem pressa, com um movimento lento e fatal. A expressão era de raiva, de dor, de uma sede de vingança que ele nunca poderia imaginar. E nessa hora, ele sentiu o chão tremer. Uma dor tão forte no estômago, no peito, que ele quase vomitou. Não dava para distinguir quem era quem. Aquilo não era mais uma figura humana. Era uma coisa, uma entidade que carregava uma presença tão pesada que toda a sua vida parecia menor diante dela. Tudo começou a ficar turvo. Tudo parecia virando uma mistura de horror e loucura. Lembranças, rostos, palavras. Tudo se misturou numa enxurrada de dor. A mulher, com um olhar que parecia perfurar sua alma, abriu a boca e falou, numa voz que saiu mais como um grito ou um convocar de demônios. Você sempre soube, desde o começo. Tudo isso, toda a história, era uma mentira. Ele estremeceu, cada músculo, cada fibra do corpo pulsando forte e desesperada. A cabeça rodava. Como assim? Como ele não tinha percebido antes? Tudo o que acreditava caiu como uma torre de cartas. E naquele exato instante, ele entendeu. Ele tinha sido usado, manipulado, enganado a vida toda. Tudo aquilo, Miguel, a história, o segredo, era só uma cortina, uma mentira maior, uma armadilha mortal. A mulher ou aquilo que tinha sua forma deu um passo mais perto. Seus olhos vermelhos brilhavam ainda mais forte. Uma sombra negra surgiu ao seu lado, crescendo, distorcendo a imagem dela em uma nuvem de trevas. Sem aviso, ela estendeu a mão, segurou no ar uma fita ou pendrive antigo. E no instante final, uma voz grave, brutal, saiu dele mesmo, vindo como uma confissão do seu próprio interior escondido. Você nunca foi quem achou que fosse. O mundo parecia desabar de vez. Ele tentou correr, fugir, mas seu corpo não obedecia. Tudo girava freneticamente. Uma última coisa, uma última verdade se revelou. Algo que cortou fundo. Uma imagem, um rosto que ele nunca tinha visto. Ali, bem na sua frente, sorrindo de uma forma que não era dele, que não era de ninguém conhecido. Era alguém que sempre esteve ali, escondido na penumbra. E antes que qualquer som saísse, a cena mudava de novo.
Tudo escureceu. Tudo ficou silêncio mortal. Só que dessa vez, uma pergunta insuportável pairou no ar, como uma sombra gigante na cabeça dele. Quem realmente é você? Porque no fundo, ele sabia que nada tinha acabado. E que a maior mentira estava só começando a se revelar. Ele ficou ali, imóvel, com a respiração acelerada e a cabeça girando. A sombra, que parecia sua própria imagem, havia desaparecido, mas o estrondo do que tinha acabado de acontecer ainda ecoava na cabeça dele. Tudo parecia uma armação, uma armadilha, uma mentira que ele não queria mais acreditar que pudesse existir. E naquele silêncio pesado, uma sensação de que algo ainda o observava começou a se intensificar. De repente, uma luz fraca brilhou ao lado dele. Uma lamparina, uma lanterna que alguém tinha deixado no chão. Ele se ajoelhou, pegou com mãos trêmulas, tentando enxergar melhor o que tinha diante de si. E lá, bem na sua frente, estava um papel, uma folha rasgada de jornal. Com dedos sujos de poeira, ele pegou e leu as palavras escritas com uma letra trêmula, quase ilegível, mas conseguiu entender. Você achou que conhecia tudo, mas a verdade é mais escura do que imagina. O coração apertou forte. Um frio atravessou sua espinha. Era como se alguém tivesse escrito aquilo ali na hora. Só para ele, numa tentativa desesperada de revelar algo que ele nunca quis ver. Seu corpo inteiro virou gelo. Ele tentou segurar a respiração, engoliu em seco, sentindo o nó na garganta ficar pior. E aí, num movimento tão rápido que parecia uma ilusão, uma mão surgiu na sombra, puxando aquela folha de papel. Não era mais uma mão qualquer, era dele, mas com dedos diferentes, mais ossudos, quase espectrais. E do lado dela, uma voz que saiu do fundo do seu próprio peito, mas que parecia mais uma outra pessoa, mais velha, cheia de rancor e ódio. Você sempre quis saber a verdade, né? Sussurrou a voz, com um tom frio e cortante. Então escuta direito. Tudo o que viveu até hoje foi uma mentira para te proteger. Porque, na verdade, você nunca foi para frente. Você sempre voltou ao mesmo lugar e para a mesma dor. O medo, que já tinha morado na alma dele desde o começo, se transformou num desespero ainda maior. Ele tentou falar, mas o nó na boca não deixou. O coração batendo forte como um tambor doido, os olhos arregalados, refletindo aquela face que parecia a dele, mas que carregava uma sombra de loucura. A sombra se escondeu na escuridão e, num instante, uma cabeça apareceu de novo, mais próxima, com olhos vermelhos que brilharam na noite. Era uma pessoa, uma figura que ele nunca havia visto assim antes. E naquele momento, tudo se virou uma confusão de imagens, de som, de horror. A voz que vinha da sombra voltou ainda mais forte, mais ameaçadora, e de repente ele sentiu uma dor aguda no peito, como se uma faca invisível tivesse atravessado sua carne. Ele caiu no chão, todo trêmulo, ofegante, enquanto a figura se aproximava mais, num passo lento, traiçoeiro. Cada vez mais próxima, o ambiente virou uma tempestade de sombras, de ruídos, de uma sensação de que tudo ia desabar ali, bem diante dele. A luz da lanterna morreu e a escuridão tomou conta. Por um instante ele pensou que tudo tinha acabado, que a loucura dele tinha vencido de vez. Mas então uma voz soou do nada, tão perto, tão visceral, que rasgou o silêncio. Você achou que era só um jogo, né? E quando ele virou a cabeça, tudo mudou de novo. Uma figura surgiu ao lado dele, sorrindo, com o rosto distorcido, o cheiro de sangue no ar. E naquela hora, ele percebeu que aquilo que tinha criado na sua cabeça, aquilo que ele julgava ser sua maior dor, era só uma parte,
Da mentira. Uma mentira que tinha sido planejada há anos, que tinha manipulando sua vida sem que ele soubesse. A última coisa que ele viu foi a figura se transformar numa monstruosidade. Uma mistura de sombra e fogo, com olhos vermelhos pulsando no escuro. E uma mensagem. Uma última mensagem que apareceu em letras vermelhas, grandes e pesadas. Tudo isso é só o começo. E a verdade que você busca nunca será a que você espera. Ele tentou fugir, mas o chão parecia se abrir. A sua própria face, a sua própria sombra, aquilo que ele evitava, virou uma ponte para um abismo de horrores. E ali, no meio da escuridão, um pensamento desesperado passou rápido. Se tudo aquilo era só uma peça, uma mentira, qual seria a próxima? Porque, no fundo, ele sentia que a coisa mais assustadora ainda nem tinha começado a aparecer. Tudo parecia cair na mais completa escuridão. A figura sinistra, aquela sombra que parecia sua própria face distorcida, desapareceu numa explosão de luz vermelha, deixando um silêncio opressivo no ar. Mas então, de repente, tudo mudou de novo de uma forma que ninguém poderia esperar. Uma luz intensa cortou o ambiente, quase como uma rajada de sangue vivo. E uma força invisível puxou tudo para fora do seu campo de visão. Ele tentou reagir, tentou gritar, mas seu corpo virou uma pedra. Como se uma mão gigante tivesse agarrado sua alma. Uma força o puxou para dentro de um buraco sem fundo. E aí, numa cena completamente surreal, ele se encontrou. Deitado no chão, numa sala escura, com o corpo todo tremendo de medo. A luz que vinha de uma lâmpada fraca revelou uma figura parada bem na sua frente. Mas não era qualquer pessoa. Era alguém que ele conhecia, ou pensava que sim. Era Miguel, mas não do jeito que ele tinha visto na última hora. O menino tinha o rosto coberto de sangue, a roupa rasgada, o olhar cheio de dor e ódio. E antes que pudesse entender, antes que aquele susto pudesse se transformar em algo mais concreto, Miguel abriu a boca e falou com uma voz que parecia saindo de outro mundo. Você achou que tudo tinha acabado? A voz era sussurrada e rouca, mas carregada de uma força aterradora. Cada palavra parecia um golpe na cabeça dele. O menino, que parecia estar ali, cruelmente, para algum tipo de vingança, sorriu de um jeito que fez o sangue gelar. E se então, numa reviravolta tão rápida quanto uma faca cortando couro, um silêncio mortal tomou conta. De repente, uma imagem intensa invadiu a sala. Uma fotografia antiga, que ele tinha tirado do seu próprio celular na hora do acidente. Só que essa foto não era mais a mesma. Estava toda distorcida, com uma sombra gigante cobrindo o fundo e uma mensagem piscando na tela. Eu te vi lá, no lixão, muito mais perto do que você imagina. Seus olhos arregalaram, seus dedos travaram de vez. O coração parecia querer sair pela boca. Como assim? Quem tinha invadido o seu celular? Quem poderia estar no controle daquilo tudo? Um suor frio escorria por sua testa, enquanto sua mente se embaralhava. E então, na penumbra, uma figura escura apareceu lentamente, quase como se estivesse saindo de uma fumaça negra. Era uma silhueta que se aproximava sem medo, se movendo com uma calma assustadora. Dentro dela, ele viu olhos vermelhos brilhando forte e uma expressão de ódio e fome de vingança. Antes que pudesse fugir ou se defender,
Uma mão surgida do nada se dirigiu ao seu pescoço. Uma força incontrolável o levantou do chão. Seus braços, pesando 1 tonelada, tentaram se debater, mas não tinha força suficiente. A figura se aproximou, sua face distorcida se manejando numa expressão de pura loucura, e num movimento rápido, aquela mão segurou uma lâmina que refletia a luz do abismo. O frio cortou seu peito, a dor veio como um raio de fogo, e ele caiu de costas. Tudo parecia se transformar numa tempestade de sombras e de sangue. De repente, ele sentiu uma presença que parecia se fundir com ele. Uma voz no seu próprio interior, igualmente perturbada, sussurrou no silêncio. Você sempre soube, desde o começo. Ele abriu os olhos. Sentiu uma tontura horrível, um peso enorme na cabeça. E ali, diante dele, a sombra que parecia sua própria face novamente tomou forma. Mas agora, com olhos vermelhos, pulsantes, uma mistura de raiva e loucura. Uma versão dele mesmo, mais escura, mais perversa. Ele tentou entender, tentou correr, mas tudo ao seu redor parecia uma loucura sem fim. Uma luz vermelha voltou a piscar, forte como fogo, e uma última frase apareceu na sua cabeça, como uma sentença final. Você achou que tudo tinha acabado? Ainda mais, muito mais por vir. A sombra se tornou uma nuvem negra, envolvendo tudo. Ele não sabia quanto tempo passou ali, preso naquela espiral de medo e revelações. Mas naquele momento, ouviu um sussurro ao pé do ouvido, frio como gelo. Você nunca foi quem achou que fosse. E ao virar a cabeça, uma imagem quase invisível, uma figura que parecia ser alguém que ele conhecia, entrou na cena silenciosa, e naquele instante, tudo virou uma coisa pior do que ele jamais poderia imaginar. Porque, na verdade, tudo o que ele pensava ser real nunca foi. E aquela sombra que agora se fundia ao escuro do seu próprio coração, sussurrou como uma voz que veio do fundo do inferno. Bem-vindo à verdadeira verdade. Ele caiu ali, no chão, com o corpo tenso, respirando com dificuldade. A sombra, que parecia sua própria face, crescia na penumbra, olhos vermelhos pulsando, como se fosse uma ferida aberta na escuridão. A sala ficou silenciosa por um instante que pareceu uma eternidade. E então, de repente, uma luz intensa explodiu na parede, como se alguém tivesse jogado uma bomba de sangue, rasgando tudo ao redor. No meio daquela força destrutiva, uma figura surgiu de dentro da fumaça vermelha. Era uma mulher, ou uma coisa que parecia uma mulher, com o rosto coberto de sangue e olhos que brilhavam intensamente. Ela se aproximou devagar, quase como se estivesse flutuando, e ao alcançar ele, seus dentes brancos contra a pele ensanguentada pareciam uma ameaça mortal. Ele tentou recuar, mas seus músculos estavam paralisados, como se uma mão invisível o segurasse ali, preso à sua própria dor. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela estendeu a mão. Uma lâmina reluziu na penumbra, refletindo um brilho mortal. Ele tentou gritar, mas a boca não saiu nada além de um gemido de medo. A lâmina cortou o ar, tocando sua pele. A sensação foi como uma espada quente atravessando seu corpo. A dor foi imensa, um fogo que queimou por dentro. Seus olhos se arregalaram, e ele caiu de costas, desesperado, tudo girando em volta como um tornado, de sombras e sangue. Ele tentou escapar, mas uma força poderosa o puxava para dentro de uma sombra que se expandia ao seu redor. Era como se o próprio medo tivesse ganhado corpo, uma mistura de horror e loucura se enrolando nele. A figura, a mulher ou monstro, abriu a boca num sorriso cruel, cheio de ódio. A luz vermelha
Voltou forte como fogo que queima tudo, e de repente ele viu sua própria face diante dele. Mas algo havia mudado. Uma máscara distorcida, uma ferida aberta, uma dor que nunca iria cicatrizar. Aquela sombra, então, falou com uma voz que parecia vir de dentro do seu próprio peito. Você sempre soube, desde o começo. Ele sentiu um calafrio, uma punção no coração. Seus ouvidos zumbiram. Como assim? Tudo o que ele acreditava, tudo o que tentou esconder, virou pó na sua cabeça. A verdade cruel veio à tona. Ele nunca foi quem achou que fosse. Aquilo tudo, Miguel, o segredo, a mentira, era só uma cortina, uma armação de alguém que tinha manipulado sua vida por anos. De repente, a figura estendeu a mão mais uma vez, e do seu bolso saiu um pendrive antigo, daquele que ninguém repararia. Ele conseguiu enxergar na lanterna trêmula a luz do dispositivo. Quando ela o ativou, uma tela gigante apareceu na sua mente. Arquivos secretos, confissões, fotos, mentiras expostas. Uma voz conhecida, uma confissão de quem ele menos esperava. Sua própria voz dizendo que tudo aquilo era uma mentira, que ele nunca tinha controle. E, então, na mesma cena, apareceu uma foto dele no acidente, mas distorcida, com uma sombra gigante ao fundo, se aproximando. Com um choque horrendo, ele percebeu que aquilo não era só um rosto estranho. Era alguém que sempre esteve perto, alguém que ele nunca desconfiou. A imagem se virou uma explosão de sangue e gritos. Um rosto conhecido, sorrindo de uma forma maliciosa. Uma traição aí que destruía tudo. O chão virou uma lona de pesadelo. Seus dedos tremeram, suas mãos suaram frio. A pessoa que ele acreditava ser seu aliado, seu amigo, sua própria família. Tudo virou uma mentira. E naquela hora, tudo o que ele tinha medo de aceitar veio à tona. Uma figura se aproximou na escuridão, assumindo a sua própria face, mas com olhos vermelhos cheios de loucura. Era ele mesmo ou uma cópia dele, uma monstruosidade. Seus olhos encheram de lágrima, a dor se multiplicou. A figura violenta segurou uma lâmina e, com um grito ensurdecedor, atravessou sua pele. Ele caiu, sentindo o sangue escorrer, o coração quase pulando fora do peito. A sua sombra, se entrelaçou com ele, transformando-se numa criatura de pesadelo que carregava tudo que ele tinha escondido. Era o seu espelho negro, sem humanidade, sem esperança. De repente, uma luz vermelha voltou a brilhar, forte como uma explosão de sangue no escuro. Uma fumaça de horror tomou conta, e tudo virou um caos de emoções e imagens. Os rostos de todos que ele amava, revelados como mentiras. Uma voz rouca, sussurrando. Você sempre soube. Desde o princípio. Ele tentou resistir, mas tudo parecia se desfazer, como se fosse dissolver na própria loucura. Uma sombra se aproximou, mais perto, mais ameaçadora, com olhos vermelhos pulsando. Antes que pudesse gritar, uma última coisa aconteceu. Sua própria face, mais envelhecida, marcada pelo ódio, se revelou na escuridão. E com um riso rasgado de dor, ele percebeu que tudo aquilo não era um pesadelo. Era só o começo de uma verdade que nunca foi revelada. Naquele instante, a sombra que parecia sua própria alma virou uma última pergunta. Você achou que tudo tinha acabado? Não, ainda tem muito mais, e eu estou bem aqui, esperando. Capítulo final. Ele ficou ali, parado, o coração quase explodindo no peito. A sombra que parecia
Sua própria face, agora com olhos vermelhos pulsantes de ódio, virou uma carcaça de escuridão e rancor. A mente dele parecia uma confusão de pesadelos, dores e dúvidas sem fim. Mas naquele caos, uma coisa foi clara. Tudo aquilo, toda a mentira, tinha sido uma armadilha planejada por alguém que ele nunca imaginou. E agora, aquela face distorcida, carregada de mágoa e loucura, dava o sinal de que o jogo ainda não tinha acabado. Ele tentou se mover, fugir, gritar, mas parecia preso numa teia invisível. Cada passo era uma luta contra a própria sensação de não ter controle. A figura sombria, com os olhos vermelhos que iluminavam a escuridão, aproximava-se lentamente. O ar pesado ficou quase insuportável. A respiração dele ficou ofegante. O suor escorria frio pelas costas. E, de repente, uma luz vermelha explodiu ao redor, como uma fagulha de sangue incendiando tudo. A sombra se multiplicou, virou poeira de sangue no ar. Gritos, ruídos, uma mistura de caos total. Uma nova cena surgiu repentinamente. Uma mulher ou algo que parecia mulher, com o rosto coberto de sangue, surgiu do nada, quase como flutuando. Seus olhos brilharam num vermelho intenso. Ela se aproximou devagar, com passos silenciosos, mas cheios de uma ameaça que travou até a respiração dele. Quando ela chegou, a lâmina na mão refletiu a luz de um horror antigo. Ele tentou recuar, mas o corpo travou, como se uma mão invisível segurasse cada músculo. A lâmina passou rente à pele dele, e o fogo da dor queimou tudo dentro. Um grito sufocado, uma dor que cortou fundo, e ele caiu de costas impotente. A cena girando ao seu redor como um furacão de trevas. Naquele momento, uma presença quase que se fundiu a ele. Uma voz que parecia vir do próprio interior, tão bruta quanto o seu próprio medo. Ele viu uma sombra se aproximando, uma figura que carregava a sua mesma essência, mas transformada na monstruosidade mais pura. Seus olhos vermelhos brilharam ainda mais. E uma máscara de ódio cresceu na face daquilo que tinha o rosto dele. Seus punhos estavam cerrados. O puxar de uma lâmina reluzente apareceu na penumbra. A dor foi instantânea e devastadora. Uma faca invisível atravessou seu peito, queimando, destruindo cada fibra. O sangue virou mar na sua visão. Tudo escureceu. A sombra, com olhos cortantes de loucura, começou a falar numa voz que saía do fundo do próprio caos. Você sempre soube, desde o começo. Tudo o que viveu foi uma mentira. Você nunca foi o que pensou. Ele tentou falar, mas a garganta travou, o corpo travou. Então veio o maior choque. A face sombria começou a se transformar diante dele. Seus olhos vermelhos brilharam mais forte, uma luz maligna e pulsante. Aquela sombra, que parecia sua própria face, se distorceu. Virou uma entidade carregada de ódio, uma herança de mágoa e segredo enterrado por anos. Uma última imagem apareceu. Uma foto antiga, aquela que ele tirou no acidente, mas que agora mostrava uma sombra assustadora escondida nos fundos. Uma presença que sempre esteve ali, velada. Então a compreensão bateu forte. Tudo era uma armadilha, uma manipulação, um segredo encoberto por alguém que sempre brincou com ele. Naquele instante, a sombra, com um movimento repentino, ativou um arquivo na tela, uma gravação. Uma voz familiar, mas totalmente distorcida, começou a falar. Você nunca controlou nada. Sempre foi uma peça desse jogo macabro. A cena se desfez numa explosão de sangue e luz,
deixando um silêncio mortal. Ele tentou fugir, mas o chão desapareceu, e na escuridão, uma última dúvida ficou pairando. Quem realmente esteve ali? Quem falou aquilo? Ele ou alguém mais profundo, escondido na própria sombra da alma? Ele caiu de joelhos, sem forças, com lágrimas nos olhos. O símbolo da sua maior dor virou uma lembrança gelada, e uma sombra escura bem na sua frente, com olhos vermelhos, sussurrou, quase um convite de loucura. Você só descobriu o começo. Ainda há muito mais. Seja qual for o próximo passo, uma coisa era certa. A verdade que ele busca talvez nunca seja a verdade que ele realmente quer, e o mistério que ainda paira no ar é maior do que ele pode suportar, porque naquele instante, uma sombra silenciosa se moveu atrás dele, trepando pela parede, com uma presença que prometia não deixá-lo escapar tão fácil. E, mesmo fraco, ele sentiu no fundo que o maior segredo ainda está por vir. Nada acabou. Ainda mais escuro vai ficar. E aí fica a pergunta que ninguém consegue responder. Quem é quem nessa história? E até onde vai a loucura que a gente consegue suportar? Tudo pode ainda acontecer. E a única certeza é que a próxima cena pode ser a mais assustadora de todas. Você não quer perder, né? Então se inscreva imediatamente no canal ou você vai ficar de fora do próximo capítulo. Esmague o botão de like agora para fazer esse vídeo subir e todo mundo ver o que vem pela frente. Inunde a seção de comentários com suas teorias, suas emoções, sua revolta. Quero saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam se preparar para essa reviravolta final, porque só os verdadeiros fãs entendem que apoiar o canal é garantir que essa história nunca termine de verdade. E o melhor ainda está por vir.